vocês. Obrigado, viu, Vitor Gomes, pelas suas explicações. Nós estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes, Band News TV, no Jornal Gente, o advogado criminalista Sergei Cobra Arbex, que está nesta manhã aqui conosco para trazer algumas explicações e também opiniões a respeito desse caso que envolve o Banco Master. Doutor Sergei, muito obrigado por ter vindo até aqui. Bom dia, como é que vai? Tudo bem? Bom dia, Pedro Campos. É uma honra estar aqui nos microfones da Rádio Bandeirantes. A família Bandeirantes tem essa tradição no jornalismo, então ela fica reforçada com a sua presença, a quem eu respeito muito. Então, para mim, a alegria é renovada. Queria que o senhor começasse falando para nós aqui algumas considerações a respeito daquilo que nós temos colocado sobre esse inquérito que está apurando o que aconteceu com o Banco Master. E tem chamado a nossa atenção o vínculo pessoal que o ministro relator, que está conduzindo aí essas investigações, tem com a sua família, com desdobramentos que estão ligados também o dono do Banco Master, incluindo a venda de um resort, e também de outro ministro do Supremo Tribunal Federal que tem a sua esposa trabalhando no escritório de advocacia que prestou serviços jurídicos para o Banco Master. Isso não é ruim para a justiça? De alguma forma, não fica um clima de muita proximidade com aquilo que deveria estar sendo apurado? É desastroso, ruim, é até uma bondade da sua parte, porque nós estamos lidando com o mais importante, o maior e importante poder de Estado, que é o Poder Judiciário, do qual eu, advogado, a advocacia faz parte. Tem muita gente que não sabe disso. Mas eu hoje, Pedro Campos, acordei desrespeitado pelo Supremo Tribunal Federal. Eu entendo que essa nota que o presidente do Supremo emitiu ontem à tarde, ela desrespeita a mim como advogado e como cidadão. Porque quando nós assistimos questões importantes que resvalam na questão ética, na questão da lisura de um poder que não pode claudicar, e eu lembro as palavras do ex-ministro, presidente do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, que dizia: nenhum poder público pode estar isento de controle social. E o que é o Supremo, se não um poder público? O que é o ministro do Supremo, se não um servidor público? Ele precisa, sim, prestar contas, ter transparência e demonstrar questões éticas. Então, o ministro-presidente, eu trouxe aqui uma série de anotações. O ministro-presidente, ao dizer que o Supremo está sendo atacado, ele está, na verdade, blindando uma situação da qual ele deveria ser o primeiro a abrir. Agora eu pergunto a você, Pedro Campos, este é o servidor público que prometeu um código de conduta? Este é o servidor público que disse que iria abrir o Supremo Tribunal Federal? Pois pode rasgar esse código de conduta. Porque, com todo o respeito, porque aqui não se confunde questões de ataque à democracia. Aqui não se confunde, e a advocacia tem esse papel de respeitar o Supremo. Porque nessa nota aqui do ministro-presidente, ele mistura tudo. 8 de janeiro com Vorcaro, com Banco Master. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Eu, Sergei, tenho o direito de saber o que aconteceu nessas questões de honorários de advocacia. Eu tenho o direito de saber se o ministro tem ou não condições de continuar no caso. Isso é uma questão de cidadania. Então, portanto, acordo essa manhã aqui na Bandeirantes, extremamente preocupado, extremamente decepcionado com os rumos que o Brasil está tomando. Cláudio Humberto, estamos recebendo aqui o doutor Sergei Cobra para conversar conosco sobre esse assunto. Cláudio. Doutor Sergei, muito prazer, uma honra recebê-lo aqui no nosso programa. Essa nota era previsível, digamos assim, né? Eu, aqui há vários dias, a gente vem dando esse spoiler, se é que podemos chamar assim, né? No sentido de que o Supremo Tribunal Federal não investiga ou não apura as suspeitas envolvendo os seus próprios integrantes. Não é de hoje, né? Mas há ali um sistema de corporativismo, né? Um protege o outro, ninguém deixa ministro da chuva sozinho, um por todos, todos por um, etc. Até porque o que eles raciocinam é que se não apoiarem aquele que está
com a reputação em chamas, o seguinte pode ser ele próprio, e aí vai precisar desse apoio. Enfim, é tudo que escapa, digamos assim, a qualquer tipo de avaliação ética como essa que o senhor nos traz hoje, né? O que a gente viu também nessa nota do ministro é uma insinuada ali, né, no sentido de uma advertência, digamos assim, para as pessoas ou para as instituições, para os cidadãos que se manifestam inconformados com tantos casos, com todo esse clima de desconfiança em relação aos ministros do Supremo Tribunal Federal. E aí a gente acaba esbarrando também, não é, doutor Sergei, na Procuradoria-Geral da República. A Procuradoria-Geral da República, quando não se omite completamente sobre esse assunto, nega o segmento de qualquer tipo de representação para investigar esse tipo para apurar isso. Os cidadãos brasileiros merecem saber, né, afinal de contas, enfim, se essas insinuações, essas suspeitas, essas denúncias procedem ou não. E aí um partido ontem, o Partido Novo, ingressou com uma queixa-crime contra o Procurador-Geral da República. Mas quem é que vai avaliar isso? É ele próprio, né? E quem é que vai julgar isso? É o Supremo Tribunal Federal. Assim, com a sua experiência de jurista respeitado, como o cidadão brasileiro pode reagir numa situação como essa? Como as instituições deveriam agir numa situação como essa? Olha, Cláudio Humberto, bom dia. Você que acompanha, tem uma história em política, sabe bem o que significa controle social. Infelizmente, o Supremo Tribunal Federal, nós criamos no Brasil o Conselho Nacional de Justiça, que é um órgão mais ou menos externo do Poder Judiciário, reforma do Poder Judiciário, emenda 45 de 2002, portanto tem mais de 20 anos, que nós temos um conselho para punir, para fiscalizar juízes. É o que está na Constituição Federal. E ministro do Supremo é juiz. É claro que é o juiz da mais alta corte, merece toda a nosso apoio institucional. Ninguém está falando em força bruta. O presidente do Supremo fala aqui, as regras do jogo democrático é evitar que a força bruta substitua o direito. Ele está misturando alhos com bugalhos. Nós não estamos aqui propondo nada contra o Supremo. Pelo contrário, a minha posição aqui hoje é para que o Supremo se engrandeça. E quando o Supremo, Cláudio Humberto, disse o seguinte: o Supremo não está afeito a nenhuma fiscalização de ordem administrativa, seja por parte do Congresso ou do CNJ. Vale dizer, não tem hoje quem fiscalize o Supremo Tribunal Federal. Isso é muito ruim, nós não podemos depender de homens e mulheres que estão no poder. O poder por si só, ele não traz uma áurea de autocontenção. Autocontenção não existe na República. As pessoas ficam muito preocupadas, e talvez por conta do 8 de janeiro, por causa dos acontecimentos recentes, que tudo isso aqui descambe para uma situação de baderna. Mas não, nós vivemos num sistema republicano justamente para que a República possa cair, entre aspas. Nós não tivemos 2 impeachments de presidente da República nesse Brasil, nós não tivemos recentes casos de saídas de políticos. Por isso que eu sou fã do parlamentarismo. Por que não pode tirar o ministro do Supremo? Ninguém vai fazer disso uma tábula rasa das funções do Supremo. Mas o Conselho Nacional de Justiça, Cláudio Humberto, seria o órgão para fiscalizar o Supremo, sim. Porque lá fala juízes. E um ministro do Supremo nada mais é do que um juiz, embora de suma importância. Porque a atribuição que o Senado tem, Pedro Campos, ela somente autoriza a investigação de ministro do Supremo por crime de responsabilidade. Ninguém está dizendo aqui que o ministro Toffoli ou o ministro Alexandre de Moraes cometeu crime. Ninguém está dizendo aqui que o resort, que os irmãos eram supostamente donos, que existe alguma coisa ilegal. Só que a gente precisa saber, cadê o princípio de transparência? Quem é que vai julgar isso? Olha, infelizmente, Cláudio Humberto, hoje no Brasil, você não tem quem fiscalize ministro do Supremo. E a gente não pode receber essa decisão de arquivamento. Eu trouxe aqui, ó, tem uma folha do PGR
dizendo o seguinte: olha, já foi aberto um procedimento. Não tem que falar nada sobre isso. Ele é o engavetador-geral da República também, como foi lá atrás o... Geraldo Brineiro. Não pode ter essa fama. É muito ruim para nós. E eu digo com todo respeito à Sua Excelência, Procurador-Geral Paulo Gonet, que tem a sua respeitabilidade. Isso aqui não é brincadeira, gente. Nós estamos lidando com um assunto que destrói a credibilidade do Poder Judiciário. Sabe por quê? Porque nós todos aqui dependemos, como pedra-toque para uma sociedade, para um princípio maior de convivência, que o Judiciário seja um poder totalmente imaculado. Claro, problemas nós temos. Quantos casos de corrupção você não noticiou aqui, no STJ, no Superior Tribunal de Justiça? Desembargadores presos. Por que essa blindagem, por que o Supremo tem essa condição excepcional? Não pode. Volto a repetir, nenhum servidor público pode fazer qualquer tipo de situação que não esteja dentro dos ditames éticos e morais. Tem aquela frase que é péssima, é uma frase até machista, né? Mulher de César, tem que parecer honesta. Essa frase está ultrapassada, mas ela serve como um parâmetro. Não é só a mulher de César, é o irmão de César, é o César, são os sobrinhos do César, porque se você vira servidor público, você não tem uma vida igual à vida privada. Você tem que prestar contas. E nós vamos saber, não adianta a gente pegar aqui e dizer o seguinte: olha, o resort foi vendido em 2022. As imagens que a Bandeirantes mostrou do ministro recebendo lá banqueiros, o dinheiro que foi gasto na segurança foi depois da venda. Ok, mas a gente precisa saber. A gente precisa saber porque se trata de um personagem da mais alta relevância da República. Um homem que está aí no Supremo há muito tempo. Foi nomeado com 41 anos. Quantos julgamentos ele não teve? E se de repente a gente descobre alguma coisa errada dele? Vai anular todos os julgamentos que ele participou até hoje? Olha, gente, a gente precisa levar com mais idade o Poder Judiciário e encarar isso de uma maneira diferente. Pois é, doutor Sergei, prazer estar com o senhor aqui no Jornal Gente conosco. E isso me lembra, assim, colocando aqui para vocês, que quando eu me formei em Direito em 1993, Suprema Corte era um negócio tão sério, que assim, a população mal sabia os nomes dos ministros, porque era uma unidade, era uma coisa una, né? Era um grupo, Supremo Tribunal Federal. Mas enfim, estou contando essa curiosidade justamente para perguntar para o senhor. Aqui na França, por exemplo, ministro do Supremo tem mandato e as indicações elas são limitadas. E assim, em vários países da Europa isso acontece. Mas o que o senhor diz de muita importância é preservar as instituições. O Brasil lutou tanto para que tivéssemos instituições que maculá-las é algo muito complicado. E muitos estão falando que as recentes ações do Supremo têm aumentado a insegurança jurídica no país. E eu queria saber a opinião do senhor a esse respeito. Olha, bom dia. Sempre foi respeitado, mas agora a gente tem mais transparência. Todas as instituições públicas, elas têm esse princípio basilar de você ter essa transparência. Está na Constituição Federal. Você citou a França. Na Alemanha você tem um código de conduta que delimita essas questões todas que hoje são objeto de muita polêmica no Brasil. Por exemplo, o ministro Supremo receber empresário na casa dele, como nós vimos nas imagens aí que circularam ontem, né, e foram amplamente divulgadas. Essa relação de escritório de advocacia, de familiar de ministro demandando na Suprema Corte para julgamento de um dos pares ali. São questões muito sensíveis, porque dão um sentimento para a população de que pode estar havendo um jogo de cartas marcadas ali, né? De proximidade. Por isso essa insegurança jurídica, né, Pedro? Então, é justamente esse ponto. Isso tudo diz respeito a atos funcionais de um servidor. Quando a gente criou o CNJ lá atrás, houve uma grande resistência no judiciário. É difícil mudar o judiciário. Vocês pensam que é fácil para mim? Eu tenho 30 anos de advocacia. Eu chegar aqui e criticar pessoas desta monta, desta responsabilidade, quem eu respeito, não é fácil. Não é todos os advogados que vêm aqui numa rádio
e numa força que a família Bandeirantes tem, com a responsabilidade inerente que eu carrego, que vocês também, fazer essas duras críticas. Eu também tenho processos lá. Eu tenho processos, inclusive, com o ministro Dias Toffoli. Mas isso não significa que eu possa chegar em casa e ficar quieto. Porque eu sou um cidadão. E quando você fala em atos funcionais, você entra naquilo que se chama procedimento. Aqui todo servidor público tem que estar responsável. Nós temos que saber que horas ele entra no trabalho, que horas ele sai, o que ele gasta, se ele vai em congresso ou não. O ministro Celso de Mello, que eu citei agora há pouco, ele publicou um artigo no Estadão falando sobre isso. Código de conduta é uma coisa absolutamente necessária. Agora, com esta nota aqui, lamentavelmente, me desanima. Me desanima demais, porque é uma nota que sai em defesa do indefensável. É a famosa negação que não nega. Não nega nada, mas diz que não aconteceu nada. Agora, tirando pontos... Doutor Sergei. Fala aí, Cláudio. Pois não. Não, é só assim, essa questão do código de conduta, né, que o senhor considera necessária e no qual o ministro Edson Fachin, o presidente do Supremo, tem se empenhado e tal. A questão é o seguinte, que código de conduta pode ser levado a sério, no caso brasileiro, considerando que o Supremo decidiu recentemente simplesmente rasgar o princípio universal da suspeição, né, ou do impedimento. Hoje, por decisão do Supremo Tribunal Federal, o ministro pode julgar casos que o envolvam pessoalmente, ou que seja do interesse de familiares, ou que tenham a participação de escritórios de advocacia, de cônjuges até, quanto mais familiares menos próximos, né? Que tipo de código de conduta pode fazer frente a esse tipo de situação, doutor Sergei? Olha, quem está em suspeição está sob dúvida. Quem está em impedimento está fora de dúvida. Isso é Pontes de Miranda. Daqui a pouco eu vou me candidatar para fazer uma palestra lá no Supremo. Não é possível esse apego às instituições e aos processos, Cláudio Humberto. Nós vivemos recentemente um caso no Brasil e nós somos culpados também enquanto cidadãos porque a gente não respeita procedimento, formalidade no Brasil. A gente precisa ter respeito ao processo. Lá atrás se dizia, é só uma questão processual, é só uma firula jurídica. Tanto faz julgar em Curitiba como se for em Brasília. Tanto faz nada. Matéria de suspeição, matéria de impedimento é de ordem pública. Ela precede qualquer julgamento. Se você não tiver um magistrado isento, capaz de julgar, não importa o que está lá no processo, no mérito. O mérito está maculado. Então, para responder a tua pergunta, eu até apoio o código de conduta. Mas se nós não formos no âmago da questão, e essa nota aqui, para mim, estragou esse papel que o ministro vinha tendo, digamos, num sentido positivo. Mas vamos recuperar, não vamos desanimar. Vamos resgatar uma forma de fiscalização administrativa que vai além de um código de conduta. Está na lei já, é só a gente aplicar. Por que o Conselho Nacional de Justiça não pode analisar o Supremo? Porque todas as decisões do Conselho Nacional de Justiça são submetidos à última instância, que é o Supremo. Mas todos nós temos isso. O Supremo tem a primazia de ser o último a errar no Brasil. Portanto, ele tem que ter uma lente de aumento maior. Nós não podemos transformar um caso de suspeição e de impedimento, supostamente, porque aqui o ministro diz que vai analisar tudo isso, num caso de impeachment. Até para não dar coro para as pessoas radicais. Para dizer assim, o Supremo tal. O Supremo tem que ser respeitado, mas tem que se dar o respeito também. E nós, enquanto cidadãos, estamos cobrando isso. Porque senão, nós vamos ter que mandar para o Senado, como disse o Estado de São Paulo, no editorial, segunda-feira. Mas aí precisa ter 1000 autorizações hoje, segundo um dos ministros lá do Supremo, porque eles já mudaram até o entendimento sobre como receber um processo de impeachment de ministro do Supremo no Senado, né? Não, isso é lamentável.
Não foi o que aconteceu? Mas o ministro recuou. É. Ele recuou porque... Em partes. Mas a gente não pode depender desses recuos. Nós temos que ter instrumentos e nós temos leis boas. O problema do Brasil não é de legislação, é de aplicação. É a mesma coisa na área de segurança pública. Todo mundo fala em aumento de pena. Mas se a gente tiver um trabalho eficaz, a gente não precisaria mudar a lei. Deixa eu te perguntar uma coisa sobre as instituições que a gente estava tratando aqui, né? Por que as entidades importantes da história do Brasil não estão se manifestando nesse momento? Aliás, estão se manifestando, vamos fazer justiça. Algumas OABs regionais têm emitido nota, preocupação, manifestações. Lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, nós tivemos uma manifestação importante sobre esse assunto que nós estamos tratando aqui de limites do Supremo Tribunal Federal. Está faltando um posicionamento dessas entidades mais enfático na tua avaliação? Olha, está faltando uma consciência geral e plena do que significa política partidária e o que significa questões de Estado. Eu estava vendo aqui as representações, essa que você mencionou do procurador-geral são deputados de oposição. Cadê os deputados da situação para fazer uma representação? Não tem nada a ver uma coisa 8 de janeiro, Lula, Bolsonaro, não tem nada a ver com isso aqui. Isso aqui são questões de Estado. É a sociedade inteira que tem que representar. Não é só a OAB, não são só as entidades, todos nós temos que zelar pela saúde das instituições. Então, eu fico abismado com esse silêncio. O pessoal fala, não, mas isso aqui a gente não pode mexer, porque senão vai cair a República. Que caia! Nós temos instrumentos, nós vamos aguentar essas pauladas institucionais, porque nós nascemos com essa vocação como democratas. É o que vocês disseram agora há pouco. A nossa colega jornalista mencionou. Muita gente morreu, muita gente lutou por décadas a fio para a gente ter esse sistema de justiça que muitas pessoas translocadas querem acabar. Isso aqui dá discurso para gente que não aceita a democracia. Nós temos que tomar muito cuidado, nós temos que dar exemplo, mas não se escondendo atrás dos ataques que também foram punidos e devem ser punidos. A gente tem que fazer o trabalho, que é o trabalho da sociedade civil, e você bem disse, OAB, todos os mecanismos da sociedade civil devem estar atentos a essa situação do Supremo. Cláudio Ossoni, aproveitem aí, mais uma pergunta aí para o doutor Sergei Cobra, advogado criminalista com anos de atuação, que hoje está aqui no nosso estúdio para explicar um pouquinho do que diz a legislação, trazer algumas considerações sobre esse escândalo do Banco Master e essas investigações que nós temos sido muito cobrados, né, pela nossa audiência a respeito desse assunto. Então, doutor Sergei, a gente é difícil mesmo para qualquer pessoa discordar das suas ponderações, das suas colocações aqui hoje, não é? Mas segue aquele sentimento de impotência, né, das pessoas, né? Porque temos um órgão de controle externo da magistratura que não dá sinais de se interessar por esse assunto, né? Até porque o presidente do Conselho é o presidente do Supremo Tribunal Federal e a posição dele está muito clara, ou ficou muito clara, né, nessa nota. Eu queria insistir com o senhor na questão do código desse código de conduta que vem sendo tão propalado pelo ministro Edson Fachin. Assim, a gente, por mais respeito que o ministro Fachin inspire por sua vida pessoal, é um homem decente, honrado, né, sem dúvida nenhuma. Assim, eu não consigo ver seriedade numa proposta de um Supremo, por exemplo, que, apesar de estar sob suspeita, ministro do Supremo sob suspeita de conflito de interesses, de estar tentando esconder alguma coisa, já em dezembro, início de dezembro, o presidente e o relator da CPMI do INSS já diziam lá nas primeiras decisões do ministro Toffoli sobre esse assunto, decretando sigilo máximo e proibindo a CPMI de ter acesso à quebra de sigilo de Daniel Valcárcel e do Banco Master, decretados pela própria CPMI. E aí esses parlamentares se perguntaram publicamente, não é? O que é que o Supremo está tentando esconder?
E aí, é exatamente essa a questão. Esse código de conduta será mesmo para, como é que eu diria, dar uma enquadrada geral no comportamento dos ministros, ou ao contrário, servirá para blindar os ministros mais do que eles já estão blindados de investigações? Da mesma forma que eu respeito o Poder Judiciário como um órgão e como poder público da mais alta relevância, eu também respeito muito o jornalismo. Nós temos diversas fontes, não foram publicadas, não foram declarações pessoais, informações obtidas de que esse código de conduta foi muito mal recebido por alguns ministros do Supremo, inclusive de forma a repudiar o código, o que já revela um verdadeiro absurdo. Agora, eu fico pensando, eu quero ouvir as entidades, eu quero ouvir a sociedade civil, eu quero ouvir todo mundo. E por que os outros ministros não se manifestam também? Por que esse apego aos processos no Brasil? Por que essa jurisdição universal? Você citou agora há pouco o caso do ministro Alexandre de Moraes. Por que o Supremo tem tantas atribuições assim? Eu lembro do ex-juiz e atual senador Sérgio Moro. Teve uma época que se colocou no Brasil que tudo se enviava para Curitiba. Não, tudo tem conexão, tudo tem continência. Não é assim que funciona o Brasil. Nós temos juízes no Brasil. Eu, se sou ministro Toffoli, já sai do processo. Por que esse apego a um processo? Quantos milhões de processos e causas não existem no Brasil? Então, essa autocontenção, Cláudio Alberto, eu, Sergei, com 30 anos de advocacia, eu que ajudei minha mãe, Zulaê Cobra, a fazer o Conselho Nacional de Justiça, ela foi relatora na Câmara dos Deputados, eu, sinceramente, não acredito que esse código de conduta vá mudar a situação. Nós precisamos ter uma fiscalização à parte, mas não repudio o código, acho um avanço. Nós temos que reconhecer que existe, acabei de citar a Alemanha. A Alemanha tem um código de conduta. O código de conduta é o mínimo. Só que nós não vamos contentar com o mínimo, nós vamos para o máximo. O que é o máximo? É o ministro com mais humildade, prestando contas para a sociedade. Até para que ele fique cada vez mais forte, cada vez mais respeitado, para que ele possa tomar as decisões que a mais alta corte reclama. Nós ouvimos aqui recentemente no programa o advogado Antônio Cláudio Maris de Oliveira, Alberto Zacarias Toron, grandes nomes aí da advocacia como o senhor, que trouxeram manifestações a respeito de cerceamento de defesa e manifestações em algumas oportunidades em processo, não só no Supremo Tribunal Federal, mas em outros tribunais. O senhor, no exercício diário da advocacia, enfrenta esse tipo de cerceamento também? Hoje há limitações que não deveriam haver para a manifestação dos advogados em plenário? Toda E hora. me permite só um complemento? Pois não. O senhor acha que a sociedade civil também tem medo hoje? Tem medo. Infelizmente, muita gente tem medo. Talvez porque não conheça também o que significa judiciário, não conheça o que é Estado democrático de direito. Tem muita gente que confunde. Falar, não, tem que tirar. Também não é assim. Nós temos que seguir os ritos da lei. Mas isso não significa impunidade. Nós temos diariamente, Pedro Campos, situações de ofensas ao direito de defesa. Ninguém gosta de advogado. É impressionante como existe uma ignorância em relação ao direito de defesa. As pessoas gostam de apontar o dedo para outra pessoa, mas quando é com ela, ela quer o direito de defesa. E quando você tem atitudes como essa aqui mencionadas pela mais alta corte, como é que você vai inspirar um juiz lá da comarca, aqui do interior de São Paulo, ou do rincão do Brasil, a tomar uma decisão de respeito às partes? Como é que você vai inspirar um magistrado a deixar um advogado falar? Se bem que o advogado fala pela ordem, tá? Você, colega que está me ouvindo, a lei diz pela ordem. Não é para ficar esperando o juiz te dar a palavra. A única coisa que o advogado tem é essa prerrogativa. Você fala interrompendo mesmo. É claro que você vai usar com muito respeito e comedimento. Mas como é que um juiz vai respeitar se o Supremo Tribunal Federal não quer mais ouvir sustentação oral? O Supremo Tribunal Federal não quer ouvir sustentação mais. Não quer ouvir mais o advogado. Não quer mais ouvir a advogada. É devagarzinho assim, meus caros.
é que nós vamos acabando com a democracia. É devagarzinho, é aos pouquinhos. Agora, hoje quem pede direito de defesa, no passado atacou o direito de defesa. Imagina, isso aí é coisa de advogado. Advogado que foi comprado, que está sendo pago. Cuidado com esse amesquinhamento das funções da República. E advogado exerce uma das funções de Estado no Brasil. É a única profissão privada que tem um munus público. E nós precisamos ser respeitados. E também temos que nos dar ao respeito com a nossa atuação nas OABs. Porque senão também vão dizer, mas o advogado não fez nada. Doutor Sergei Cobra, foi um prazer te receber aqui nessa manhã no Jornal Gente. Deixa eu só... Diga, Cláudio. Queria só complementar uma provocação que o Pedro já fez aqui, que assim, eu gostaria muito de ver essa argumentação, esse discurso que o senhor traz em defesa da advocacia com muita pertinência na boca do presidente da OAB, mas é uma vergonha a atitude da OAB Nacional frente aos acontecimentos recentes do Brasil. É uma omissão absurda. A OAB, que construiu uma história de participação efetiva em defesa dos interesses nacionais, com intervenções corajosas em momentos históricos fundamentais para o país, tem se mantido absolutamente omissa nisso tudo. Isso não incomoda, doutor Sergei? Não era a OAB, institucionalmente, que deveria fazer a defesa enfática da advocacia, como o senhor fez agora de maneira tão brilhante? Obrigado pelo brilhante. Eu não vou comentar especificamente a atuação de ninguém, porque acho que nós estamos vivendo uma parte... O Brasil está muito polarizado e está muito esquisito tudo. Você vê, o ministro do Supremo, o presidente, falou que o judiciário está em... A nota dele, nós estamos em recesso. O Brasil parou por causa desse caso, o Vorcaro, e o presidente diz que está em recesso. Gente, que recesso? Presidente do Supremo Tribunal. O judiciário está fechado. Nós não vamos nos manifestar agora. Olha, respeita que nós estamos de férias. Então, o que eu quero dizer para você, Cláudio Humberto, que você tem razão na parte que toca o papel da OAB. A OAB, ela não faz análise se o caso é urgente. Ela faz análise se o caso é grave. A OAB, ela não espera acontecer. A OAB é ponta de lança da sociedade civil. Ela se antecipa. Ela pode até errar, mas ela nunca pode ser omissa. Porque a história do Brasil foi construída com esse tipo de liderança. A OAB que sai na frente, que se antecipa, que carrega a sociedade, ainda que seja contra-majoritário. A OAB não faz aquilo que parte da população está pensando, ou nem segue corrente partidária. A OAB, ela se manifesta pelo Estado Democrático de Direito e pela cidadania. E isso eu sinto falta, sim. Doutor Sergei Cobra Arbex esteve hoje no nosso estúdio para discutir um pouco mais dessas questões ligadas ao Poder Judiciário, ao Supremo Tribunal Federal e ao noticiário do momento. Muito obrigado pela presença, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, um grande abraço a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes, da TV Bandeirantes.